Olá, alunos. Essa é uma aula de vigilância epidemiológica. Vocês aprenderam sobre pesquisa, sobre os indicadores epidemiológicos e hoje vocês vão aprender sobre o nosso sistema de vigilância epidemiológica, como é que ele funciona. Primeiro, eu vou falar um pouco da história de como isso começou. A vigilância epidemiológica, hoje em dia a gente entende a vigilância epidemiológica como um serviço de coleta, processamento e análise de informação de saúde coletiva e que visa pegar esses dados e transformar ele em informações de saúde, principalmente para os órgãos de saúde poderem tomar decisões em prol da saúde da população. A gente viu isso acontecer na história bem antiga, antes de Cristo, com o imperador romano Marco Aurélio, que instituiu o registro compulsório de nascimentos e de óbitos no Império Romano. Outros registros similares ao que hoje é a vigilância epidemiológica, a gente viu durante a Idade Média, com alguns cuidados que os países tomavam em relação à peste negra, como, por exemplo, colocando as pessoas em quarentena enquanto elas estavam doentes, afastadas do convívio com outras pessoas. Ações similares só foram acontecer depois, no século XIX, quando a ciência da epidemiologia já tinha nascido e alguns países da Europa e dos Estados Unidos começaram a tornar compulsório a notificação de algumas doenças infecciosas que significavam um perigo muito grande para aquela sociedade. E aqui no Brasil, como é que isso começou? No Brasil, esse processo começou no início do século XX, um pouco atrasado em relação ao resto do mundo, e esse processo começou aqui com a ação de higienistas e médicos e experimentadores que foram famosos e que até hoje seus nomes são lembrados, como o Carlos Chagas e o Oswaldo Cruz. Eles começaram o pensamento higienista e sanitarista no Brasil e a política sanitarista instituída por esses pesquisadores, ela foi muito importante no Brasil, ela moldou a nossa saúde pública e saúde coletiva higienista no início do século XX, e eles baseavam essa política em 3 pilares principais: pesquisa, campanhas vacinais principalmente, e uma polícia sanitária que vigiava os meios de produção e as prestações de serviço. Dentro dessa política foi onde se iniciou o Instituto de Higiene em São Paulo, no início do século XX, que visava formar essa polícia sanitária, né? As primeiras sanitaristas que foram formadas nessa escola atuaram como essa primeira polícia sanitária dessa política sanitarista do início do nosso século XX. No Brasil, como no resto do mundo, essa política de vigiar a saúde da população, ela expandiu para a coleta sistemática de dados. E que dados são esses que são coletados hoje na população, no país, no ambiente, que são importantes para a vigilância epidemiológica? Bom, são muitos dados, desde dados ambientais, dados socioeconômicos, dados de base de emprego, dados de escolaridade, índices pluviométricos. Além disso tudo, que são coletados em outras bases, longe, um pouco distante do sistema de vigilância epidemiológica, o sistema em si, ele se preocupa em registrar as ocorrências das doenças, a mortalidade por doenças e agravos diversos, o registro de nascidos vivos, o registro de número de gestantes, de prole, além de dados de internação e dados laboratoriais. Todos esses dados são reunidos para criar um panorama epidemiológico da saúde no Brasil, da saúde coletiva no Brasil. E por isso, as bases de dados que servem para essa coleta são diversas. E no centro desse nosso sistema de vigilância está a notificação compulsória de casos de algumas doenças. Essa é a lista nacional de doenças e agravos de notificação. Como vocês estão vendo aqui do lado, ela engloba várias doenças, algumas são mais prioritárias do que outras, mas todas significam um risco epidemiológico muito grande para a população. Alguns já são um problema epidemiológico para a nossa saúde pública e outros podem se tornar. Por isso que a gente tem que vigiar essas doenças e esses agravos. Mas não é apenas a notificação compulsória de casos especiais ou de doenças mais perigosas que se baseia no nosso sistema. O nosso sistema de vigilância em saúde,
ele na verdade engloba vários outros sistemas ou subsistemas e cada um tem a responsabilidade de coletar informações diferentes. Então vamos conhecer agora os sistemas de informação em saúde aqui no Brasil. O primeiro deles que eu vou falar para vocês é o SINAM. O SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Notificação compulsória, ou seja, ele é baseado naquela lista que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, casos novos que são registrados, diagnosticados de alguma doença daquela lista, são então compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente notificados ao sistema de saúde. E ele é alimentado por dois documentos diferentes. O primeiro é a ficha individual de notificação e o segundo é a ficha individual de investigação. A ficha individual de notificação, vocês estão vendo aqui do lado, ela é a ficha tradicional, padrão, para notificação de agravos da lista, de notificação compulsória. Você faz isso para registros novos, para diagnósticos novos. Entretanto, quando o caso carece de alguma explicação maior em relação à sua etiologia ou em relação a um surto que esteja acontecendo, você, ao invés de preencher essa ficha, você vai preencher a ficha individual de investigação. E nela, você vai tentar direcionar aquele diagnóstico também para uma investigação, para tentar descobrir o paciente que deu início àquele contágio, onde foi feito o contágio, qual é o agente etiológico, qual é a taxa de propagação dessa doença. O segundo sistema que a gente vai falar é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Então, como o próprio nome diz, é o sistema que informa casos de morte e o seu documento padrão é a declaração de óbito. Esse sistema é bastante antigo, na forma que ele já se encontra, é da década de 70, e apenas você tem atualizações digitais em torno dele. A declaração de óbito ela tem que ser feita no local do óbito, e nesse documento, como vocês podem ver, são colocadas as identificações da causa inicial e algumas condições que levaram ao óbito que podem ser investigadas imediatamente na observação do local. Um outro sistema muito interessante e particularmente importante para países que tiveram dificuldade no seu desenvolvimento urbano e socioeconômico é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. O SINASC é muito importante em países que têm ou tiveram um alto índice de mortalidade infantil ou uma grande dificuldade na gestação, durante a gestação e no parto. Como isso ocorreu muito no Brasil de maneira recente e ainda ocorre em algumas regiões do país, o SINASC continua sendo uma ferramenta muito importante para a gente avaliar as condições do atendimento de saúde no Brasil. No seu documento oficial, que é a Declaração de Nascidos Vivos, você vai colocar dados sobre o parto e, eventualmente, dados sobre a saúde da mãe durante o parto. Outro sistema importante para a gente avaliar a saúde do nosso sistema de saúde é o Sistema de Informações Hospitalares, o SIH. No SIH, a gente registra as internações hospitalares. Vocês conhecem o documento que é usado no SIH. Eventualmente, se você já foi internado, você sabe que a autorização de internação é feita para qualquer internação no país. E é esse documento que os hospitais depositam no sistema do SIH. Esse sistema é importantíssimo, porque através dele a gente vê duas coisas. A primeira é quais são as condições dos leitos hospitalares no nosso país, a quantidade, o quanto eles estão atendendo. A segunda coisa é que com os dados desse sistema a gente consegue ver se uma doença está apresentando mais casos graves do que anteriormente, porque a gente vê se ela está gerando mais internações do que ela gerava anteriormente, essa doença. Bom, esses foram os principais sistemas de informação do nosso sistema de vigilância em saúde, mas é claro que existem vários outros sistemas de atenção básica, do programa de imunização e vários outros que complementam essa informação no SVS, que é o nosso sistema de vigilância em saúde. Vocês já aprenderam sobre os modelos de pesquisa epidemiológica, né? E agora estão aprendendo sobre o sistema de vigilância epidemiológica. Quando que a gente faz um e quando que a gente faz o outro? Quando que vigiar apenas não é o suficiente? Quando que você precisa fazer uma pesquisa epidemiológica? Você vai precisar fazer uma pesquisa epidemiológica em 5 situações diferentes. A primeira é no caso de doenças prioritárias. Daquela lista lá do SINAM,
Tem várias doenças importantes, mas algumas são prioritárias, porque oferecem mais perigo ou porque ficou muito tempo sem ter pacientes apresentando aquela doença e se apresentar de novo, a gente precisa investigar rapidamente. Mas às vezes a questão não é nem ser uma doença prioritária, às vezes é o número de casos. Você sempre tem um certo número de casos de uma doença e de repente, de um ano para outro, esse número explode, cresce exponencialmente. Você precisa disparar uma pesquisa para tentar entender o que mudou que fez essa epidemia ser maior do que nos outros anos. Então, a segunda razão é essa. A terceira situação que faz a gente disparar uma pesquisa epidemiológica é quando você faz diagnósticos consecutivos de alguns pacientes na sua unidade de saúde e identifica que eles têm uma fonte comum de infecção. Então, se você conseguiu perceber isso no diagnóstico, preenchendo a ficha individual de notificação, então você imediatamente tem que disparar uma pesquisa epidemiológica, recomendar pelo menos, para que você descubra a fonte comum e evite que isso se espalhe mais na sua comunidade. A quarta situação que pede uma pesquisa epidemiológica é quando aumenta o número de casos graves de uma doença. A gente passou por isso alguns anos atrás, quando a gente passou a ter muito caso de dengue hemorrágica no estado. Então você disparou uma pesquisa epidemiológica para entender o porquê que você teve casos graves e acabou descobrindo uma nova variedade do vírus, né? E a quinta situação em que se recomenda a pesquisa epidemiológica é quando você tem um caso na sua cidade ou na sua região de uma doença desconhecida, não desconhecida da comunidade científica, mas desconhecida naquela região. O primeiro caso na história daquela região em que você tem uma doença dessa. A gente tem um caso clássico no Brasil, no início da década de 80, que é a febre negra de Lábrea, que levou à morte alguns trabalhadores. E a gente só conseguiu descobrir o que era devido a ter disparado essa pesquisa epidemiológica.